Após quase 1000 anos adormecido e preso dentro de um caixão, Hai, o nobre mais poderoso que já existiu, finalmente acorda. E ao despertar, ele percebe o quanto o mundo mudou durante seu sono. Tudo é diferente agora. No Japão moderno, a humanidade cresceu bastante e o domínio de seu povo, conhecido como os nobres, basicamente pereceu do mundo. Como antes, esses seres poderosos conhecidos como nobres estavam em uma posição de poder e outrora eram adorados pelos humanos e tratados como governantes, e às vezes até como deuses. Mas isso foi há cerca de 820 anos. E aqui, Hai faz o seu melhor para recriar pelo menos uma pequena fração do que ele lembra de seu tempo, a fim de permanecer fiel à sua herança. Mas, enquanto faz isso, ele precisa tentar ser um estudante normal no ensino médio, mesmo sendo, na verdade, o ser mais poderoso que já existiu. E, ao mesmo tempo, ele está sendo seguido por um grupo criminoso que despreza o poder que os nobres possuem e a fama que tiveram sobre a humanidade. Tudo começa em um pequeno barco com um grupo de homens da União que encontram um caixão no meio do nada e o levam para um armazém abandonado. Eles tentam por várias horas abrir o caixão. No entanto, não importa o que façam, ele não se abre. Então, todos simplesmente o deixaram para a noite e disseram que tentariam novamente no dia seguinte. No entanto, naquela mesma noite, assim que a lua cheia apareceu, Hai, o mais poderoso de sua espécie, de repente acordou no dia seguinte. Hai imediatamente começou a procurar por seu assistente chamado Frankenstein, que era o diretor de uma escola naquele momento. Mas quando Hai chegou, foi recebido por outro estudante, um rapaz chamado Shin-woo, que estava atrasado para a escola e não foi autorizado a entrar pelos portões. Ele cumprimenta Hai e então se pergunta como nunca havia visto um aluno com sua aparência antes. Mas enquanto pensa sobre quem é, os portões se abriram e o garoto desapareceu magicamente. Hai foi direto para o escritório do diretor, pois podia sentir onde seu assistente Frank estava no prédio. E enquanto Hai estava do lado de fora prestes a bater, Frankenstein já sentiu sua presença e imediatamente abriu a porta, ajoelhando-se para encontrá-lo, chamando Hai de seu mestre e dando-lhe as boas-vindas de volta à Terra dos Vivos. Depois que Frankenstein diz a Hai que se passaram 820 anos e que ele esteve esperando pacientemente pelo seu retorno, Hai pergunta a Frank em que era estão e Frank lhe diz que agora é o século 21 e devido ao longo sono de Hai, ele sente que precisa ser educado sobre a era moderna. Então, ele pergunta a Frankenstein se pode estudar ali mais tarde. Hai vai para a aula e o professor o recebe e o apresenta ao resto da turma. Hai então se apresenta com seu nome completo, Khadija Trauma de Hazel. Após sua apresentação, Shin-woo grita, dizendo que este é o garoto que viu mais cedo, mas que desapareceu no ar. O professor diz a Shin-woo que Hai vai sentar ao seu lado, já que Shin-woo já sabia sobre ele desde o início da escola. Mas isso faz com que todas as garotas olhem para Shin-woo com inveja. Enquanto isso, dois homens da organização chamada União retornam ao armazém abandonado e descobrem que o caixão foi levado. Esses dois homens são conhecidos como M21 e M24 e eram os responsáveis por levar o caixão. No entanto, ao chegarem, o caixão já não estava lá, e ambos ficaram irritados com o vigia que estava cuidando do caixão. Eles achavam que o homem estava mentindo sobre o paradeiro do caixão. Para descobrir se ele estava dizendo a verdade ou não, M24 morde o pescoço do homem. Isso revela partes das memórias do vigia, e dentro de sua cabeça, ele consegue ver uma testemunha feminina em sua memória e a utiliza para localizá-la e encontrar a mulher. Assim, eles podem obter as respostas que estavam procurando. Depois que o vigia, mordido por M24, se transforma em uma espécie de monstro e agora trabalha para a organização. De volta à escola, Hai estava na área da cantina com Shin-woo, cercado por todas as garotas que o observavam. E aqui, Shin-woo fica tão surpreso que Hai não sabe o que são noodles de ramen e nunca ouviu falar de nenhum desses pratos japoneses populares antes. Então, Shin-woo o ajuda a entender tudo e também a experimentar a comida. Mas dentro da cabeça de Hai, ele pensa que é veneno ou talvez uma armadilha, mas após provar, torna-se seu prato favorito. No caminho de volta da escola, Hai está andando com Shin-woo e Ikan quando ouvem gritos vindo de baixo das rodovias. E aqui, vemos uma estudante chamada Yuna sendo atacada pelo monstro que foi mordido por M24. O monstro havia rastreado Yuna, pois ela era a testemunha nos sonhos antes que o caixão fosse levado. Então, Shin-woo corre rapidamente em direção ao monstro como um verdadeiro maníaco e o derruba com um chute na cara, como Bruce Lee, fazendo o monstro cair no chão e salvando sua amiga Yuna. Nesse momento, os outros veem o monstro se levantar e ficam assustados, correndo rapidamente para longe. No entanto, Hai não se importava nem um pouco com o monstro e ficou perfeitamente imóvel. Seus olhos começaram a brilhar em vermelho e ele pôde sentir algo na esquina. Era M21 e M24 que estavam se escondendo. Depois que ambos perceberam que havia algo diferente em Hai, pois ele não parecia um cara comum, eles não tinham ideia de que ele era aquele que saiu do caixão que estavam procurando. Após fugirem, eles encontram um lugar seguro no parque. E depois, M21 e M24 são vistos no beco com o monstro que criaram. Eles decidem que seguir Yuna ainda é o melhor plano de ação, já que ela é a única que viu o que aconteceu e o que saiu do caixão naquela noite. Enquanto conversam, descobrimos que esses dois estão trabalhando com outros, em uma organização chamada União. E essa organização faz muitas coisas sombrias, como experimentos em humanos para tentar criar pessoas com poderes, assim como M21 e M24. Como resultado, M24 agora é uma espécie de vampiro com super força, e M21 é um demônio lobisomem.
Aqui conhecemos outras duas pessoas do grupo da organização suspeita, chamadas Jake e Mary, que são superiores de M21 e M24, e eles dizem que devem encontrar o caixão o mais rápido possível. Caso contrário, serão eliminados, pois são apenas subordinados criados pela organização e são tratados como escória sem valor. Vemos em um flashback na sede da organização, onde M21 e M24 foram criados e receberam ordens para recuperar o caixão, pois Jake sabia que o poderoso nobre estava dentro dele. Mas, após descobrir sobre o poder dentro do caixão, M21 e M24 planejavam tomar o poder do caixão e usá-lo contra a organização em busca de vingança pelo que fizeram com eles e com os outros no laboratório, onde os tratavam como ratos de laboratório nojentos. Após alguns dias de busca pelo caixão, M21 e M24 viram Rai e seus colegas novamente, e enquanto olhavam de cima do prédio mais alto da cidade, M21 fica chocado quando Rai os encara lá do chão, e eles se cruzam os olhares. Nesse momento, seus outros colegas, Jake e Mary, chegam ao topo do prédio, e Jake elabora um plano para eliminar Xingu e seus colegas, pois eles são as únicas testemunhas do que acontece na organização, e ninguém pode saber que esses monstros e experimentos existem, exceto os membros da organização. Enquanto voltavam para casa, Xingu e seus amigos foram abordados pela organização, e foi aí que Jake apareceu, sendo também atacados por M21. Jake ficou impressionado com as habilidades de luta de M21, mas M21 disse a Jake que um de seus colegas de classe ainda estava desaparecido e que ele era o que precisavam capturar com mais urgência. No entanto, Rai estava sentado com seu assistente Frank, e enquanto conversavam, Frank recebeu uma ligação do número de Xingu, mas era uma mensagem enviada por Jake, já que ele havia capturado seus alunos no armazém. Por outro lado, o monstro estava prestes a devorar seus colegas. No entanto, Xingu se levantou a tempo de salvá-los e eles saíram correndo. Enquanto isso, Rai e Frankenstein saíram para procurar Xingu e os outros, e embora a mensagem não fosse clara, Frankenstein sabia que algo estava errado e precisava encontrá-los antes que algo acontecesse com seus alunos. Enquanto Rai e Frank voavam em direção ao destino, vimos Xingu, Ikan e Yuna correndo para o elevador, e Jake começou a ficar irritado e matou o monstro criado por M24, já que ele era inútil, e começou a tomar as rédeas da situação. Quando Jake chegou ao elevador, agarrou Xingu e começaram a lutar. No entanto, devido a Jake ser um humano altamente modificado com forças em todas as áreas, Xingu não teve chance, pois era apenas um estudante comum, mas ainda assim tentou o seu melhor para derrotar Jake sozinho. Por outro lado, M24 estava ao fundo enquanto Xingu implorava a Jake para não machucar seus amigos, e Xingu disse a Jake que não o deixaria fazer isso. E isso foi ouvido por M24, que se lembrou do que Jake fez a ele e seus amigos na sede da organização. Assim, M24 não pôde ficar parado e assistir Jake fazer isso novamente. Ele então se aproximou de Jake e o atingiu com um golpe impressionante no queixo. E nesse momento, M24 oficialmente se tornou um renegado. M21 imediatamente descobriu isso, pois estavam na mesma frequência usando um fone de ouvido, e após ouvir o que M24 acabara de fazer, Mary atacou M21 de repente e eles entraram em uma grande luta. Nesse momento, Jake se levantou e atacou instantaneamente M24, mas enquanto M24 era mais fraco que Jake, ele ainda conseguiu segurar Jake e se explodir. Enquanto isso, M21 ainda está lutando contra Mary, e é bastante inútil contra ela, que realiza vários movimentos insanos e domina M21, chamando-o de um idiota e insultando seu amigo M24 ao mesmo tempo, chamando-os de experimentos fracassados e órfãos feios e sem valor. Enquanto zomba de M21, ela está prestes a acabar com ele. No entanto, é nesse momento que Frankenstein aparece de repente e agarra Mary a tempo, e Rai também o segue logo atrás. Depois que M21 vê Rai novamente, ele sente uma sensação estranha mais uma vez e sabe que algo está diferente nele. Após Frankenstein perguntar a Mary onde estão os alunos, ela diz que não podem salvá-las, pois Jake os capturou e já é tarde demais. Mas nesse momento, M21 pensa que Rai pode ser capaz de salvar M24 se chegar a tempo. Então, ele diz a Rai a localização e avisa Frank e Rai para saírem dali, pois ele quer enfrentar Mary novamente. Mas Rai não permite que M21 lute, pois sabe que ele perderá e, em vez disso, ordena que Frank cuide de Mary e quer que M21 o guie até a localização de Xingu e os outros. Alguns minutos após a explosão, Jake se levanta, mas M24 não está em lugar nenhum. Nesse instante, Jake confronta Xingu novamente e o chama de humano fraco e nojento, dizendo que adora matar lixo como ele. Mas justo quando Jake estava prestes a acabar com eles, Rai chega e Jake se lembra do último aluno que não estava lá quando se encontraram com Xingu. Então, de repente, M21 grita e ataca Jake com todas as suas forças. Mas mais uma vez, Jake é muito mais forte, então M21 acaba sendo derrotado pelo oponente. Nesse momento, a cena muda para Mary e Frankenstein, onde vemos Mary testemunhando a força de Frank e pela primeira vez em anos, ela é forçada a se transformar em sua verdadeira forma, devido à força de Frank e seus nobres poderes. O que choca o inimigo ao ver a verdadeira forma de Mary, e isso gera dúvidas em Frankenstein sobre sua vitória.
No entanto, nesse momento, Rai dá permissão a Frankenstein para quebrar seu selo pela primeira vez, o que desbloqueia todo o seu potencial como nobre, e vemos ele ganhar uma imensa quantidade de poder, fazendo com que Marie fique instantaneamente assustada e não consegue acreditar no que estava acontecendo. Depois disso, Frankenstein critica Marie, dizendo que toda a organização começou com os nobres, pois eles estão apenas tentando copiar o que os nobres fizeram, querendo se tornar deuses como eles. Mas Frank afirma que eles são apenas humanos patéticos, com poderes de ratos de laboratório, e nunca poderiam realmente governar os humanos, pois têm apenas intenções malignas. Em seguida, ele a ataca de repente com uma explosão de energia super poderosa, que destrói todo o prédio e estilhaça o vidro ao redor, e Marie não consegue fazer nada a respeito. Enquanto isso, Jake derrota M21, já que M21 está muito fraco para continuar lutando, deixando apenas Rai como o último presente. Jake se aproxima de Rai e pensa que ele está aterrorizado, já que Rai nem olha nos olhos de Jake, e Jake ri de quão assustado ele está. Jake continua rindo e zombando de Rai, chamando-o de vários nomes e ordenando que ele se ajoelhe. No entanto, Rai não diz uma palavra e então usa suas habilidades OP, fazendo Jake se ajoelhar diante dele como se fosse seu pequeno, e Rai nem precisou tocar nele. Após ver esse tipo de poder, M21 fica chocado e percebe que ele deve ser aquele de quem a organização estava falando todo o tempo e que deve ser o poder oculto na caixa conhecida como Nobles. Depois de fazer Jake parecer um pequeno B na frente de todos, ele tenta se levantar novamente, mas toda vez que tenta, Rai simplesmente esmaga sua cabeça contra o chão com seu controle mental. Depois que Shin-Woo tenta chamar Rai, avisando-o para ter cuidado, Rai não quer que eles saibam quem ele realmente é e do que é capaz, então ele os coloca para dormir com o controle mental. E nesse momento, Jake finalmente se transforma em sua forma de experimento de rato de laboratório, e vemos um monstro escondido dentro dele pela primeira vez. Jake se transforma numa enorme besta demoníaca com uma força insana, um ser criado para lidar com grandes problemas como Rai. No entanto, mesmo após essa transformação, Jake ainda não consegue tocar em Rai, que o faz se ajoelhar novamente, mesmo quando Jake está em sua forma de monstro demoníaco. Jake então tenta mais uma vez e reúne toda a sua força para desferir um golpe massivo em Rai, mas Rai simplesmente bloqueia a poucos centímetros de seu rosto, e Jake ainda não fez nenhum contato físico com Rai, não importa quão poderoso ele se torne. Depois de ver as tentativas de Jake de matar Rai, Rai agora toma as rédeas da situação e diz a Jake que ele pagará por todos os seus pecados com seu próprio sangue. E, nesse momento, Rai destrói Jake e o explode em bilhões de pedaços, enquanto todo o prédio desaba em vermelho e ele é completamente apagado do universo como se não fosse nada. Enquanto isso, em um lugar remoto, um exército de homens armados foi atacado por um grupo de assaltantes chamado DA5, que pertenciam a um grupo conhecido como a União ou, de outra forma, como a Organização DA5. Os assaltantes, Tao, Takeo, Sharkhammer e seu líder Kranz conseguiram facilmente eliminar todas as forças armadas usando sua força anormal e tiveram sucesso em capturar um cientista sênior. Com a tarefa concluída com sucesso, o DA5 decidiu ir ao Japão para sua próxima missão da União. Enquanto isso, em algum lugar no Japão, dois estudantes do ensino médio, Shin-Woo, também conhecido como Toshiro, e seu melhor amigo Ikan, ou Manabu Kaze, retornam à escola. Eles são recebidos por um grupo de garotas cercando o recém-nomeado segurança da escola, que é M21. De longe, nosso protagonista principal, Rai, é tranquilizado por seu servo Frankenstein, também conhecido como Frank, sobre a memória de Toshiro ter sido sobrescrita, já que Toshiro sabia anteriormente que M21 era um super-humano. Na noite anterior, M21 conseguiu um emprego como segurança porque ele fazia parte da União, mas eles estavam atrás dele e de seu amigo M24 porque tinham poderes especiais, e a União os considerava experimentos fracassados, portanto, M21 teve que manter um perfil baixo. Agora, no tempo atual, Frank, que também é o presidente da escola, permite que seu mestre, Rai, finja ser um estudante do ensino médio. Embora ele seja da nobreza, Rai quer se atualizar sobre a tecnologia que avançou nos últimos 820 anos. Quando Rai entra na sala de aula, ele rapidamente se torna amigo de Toshiro e desenha um rosto de gato em seu curativo. Durante o almoço, Rai fica impressionado com os smartphones, vendo alunos tirarem fotos e conversarem à distância. No recreio, Rai conversa com Frank em M21, expressando seu desejo de ter um celular como todo mundo. No dia seguinte, Toshiro e Manabu ficam surpreendidos ao ver Rai com o mais novo e melhor smartphone. Durante o almoço, um cara grande em um carro de luxo aparece e começa a provocar brigas com os alunos na área de esportes, procurando por Tashiro. Quando ouvem o barulho, Tashiro, Rai, Manabu e outros alunos correm para lá. M21, observando à distância, hesita em se envolver, porque precisa manter um perfil discreto. Depois de um tempo, um zelador mais velho tenta intervir, mas o cara grande fica irritado e se prepara para dar um soco. Toshiro pula para proteger o zelador, usando seu curativo para bloquear o soco. O cara grande reconhece Toshiro e diz que estava procurando por ele, alegando que Toshiro tentou se aproximar de sua namorada. Toshiro tenta explicar que sua namorada entendeu errado, mas o cara grande está determinado a lhe dar uma surra. Sem outra opção, Toshiro teve que reagir, e o cara grande conseguiu desferir alguns socos antes
antes que Toshiro conseguisse aplicar um uppercut. Justo quando as coisas estavam esquentando, Rai teve que intervir e fazer M21 agir. M21 rapidamente apareceu diante do cara grande e o dominou facilmente. Assustado, o cara grande disse aos amigos para se afastarem, recuando apressadamente com seu carro esportivo para fugir. Mais tarde naquele dia, Frank pediu desculpas a M21 por colocá-lo involuntariamente no centro das atenções quando seu objetivo era ficar na sombra. Enquanto isso, no Japão, o Day 5, o grupo de atacantes mencionado anteriormente, estava em um arranha-céu, observando os arredores antes de colocar seus planos em ação. No dia seguinte, quando o M21 estava prestes a fechar os portões da escola, 2 alunos de cabelo branco se aproximaram dele. Eles instruíram M21 a levá-los até Frank, o diretor. Percebendo que eram nobres, Frank tentou agir como um humano normal e os matriculou no ensino médio. No entanto, ele avisou Rai sobre os novos alunos, que eram Regis e Sarah. Ao entrarem na nova sala de aula, Regis se assustou e quase se molhou ao sentir uma aura demoníaca de Rai e decidiu ficar perto dele um pouco mais. Na cafeteria, Regis achou Rai intrigante. Toshiro notou Manabo apaixonado por Sarah e compartilhou seu plano com Rai para juntá-los. Enquanto isso, Frank e M21 voltavam para casa. No caminho, M21 perguntou a Frank sobre os nobres, que eram seres poderosos e procurados pela União. Ao contrário da União, que usava métodos científicos para extrair poder dos humanos, os nobres tinham força inata. Frank acrescentou que, muitos séculos atrás, os nobres apareceram no momento crítico da humanidade e se dedicaram a proteger a raça humana, pois eram comparativamente mais fortes e possuíam poderes únicos por essa razão. Frank especulou que Regis evitou lutar contra ele porque assumiu que era um humano comum. M21 zombou da ideologia dos nobres, mas Frank garantiu que alguns nobres têm uma linha de pensamento diferente. Eles acreditam que, à medida que a sociedade progrediu, os humanos não precisam mais de uma raça superior cuidando deles. M21 pergunta se Rai e Frank eram nobres, e Frank informa de forma ambígua que ele estava certo e ao mesmo tempo errado. Ao chegar em casa, Frank fica desapontado a encontrar Regis, Sarah e Rai junto com seus amigos, fazendo palhaçadas em sua casa. Incapaz de esconder suas emoções, ele se escapa para a cozinha para lavar a louça. Vendo que M21 estava morando com Frank, Toshiro sugere que Frank também deixe Regis e Sarah ficarem em sua casa. Frank aceita hesitante, já que seu mestre, Rai, permite que os dois fiquem. Voltando para a cozinha, Frank se desculpa com M21 por trazer mais companhia quando queria ficar discreto. M21 agradece humildemente a Frank por tudo o que ele fez e oferece ajuda para lavar a louça. Sarah entra na sala para oferecer sua ajuda, mas Frank a assegura que ele está no controle. Ao sair, Sarah nota o número 21 tatuado na mão de M21. No dia seguinte, ela informa Regis sobre a tatuagem e especula que M21 era um sujeito experimental da União, já que a União numerava seus sujeitos. Acreditando que o desaparecimento do caixão dos nobres estava ligado à súbita aparição de M21, Regis decide seguir M21. Confrontando o M21, Regis pergunta sobre seu conhecimento dos eventos que cercam o desaparecimento do caixão. M21 tenta mentir sobre seu envolvimento, mas Regis não acredita em suas mentiras e o pressiona a revelar os responsáveis pelo desaparecimento do caixão. Acreditando que Regis não sabia que o Nobles já estava fora, M21 tenta revelar informações insuficientes. Cansado, Regis decide usar controle mental, mas M21 consegue desviar e transforma suas mãos em garras. Enquanto lutam, Regis é informado por Sarah sobre sua situação complicada. Alguns momentos antes, Toshiro, Manabo, Rai e Sarah estavam voltando para casa. Toshiro tentou aproximar Manabo de Sarah, mas foi subitamente confrontado por um grupo de homens estranhos. Eles pediram a Toshiro que obedecesse às suas ordens enquanto seguravam uma faca contra Rai. Ao ouvir isso, Regis e M21 se dirigem a Toshiro e o encontram lutando contra uma multidão. Regis tenta intervir, mas M21 o impede, informando-o de que Sarah estava a salvo. Além disso, ele diz a Regis que os humanos não são tão fracos quanto costumavam ser. Quando o líder da multidão saca uma arma, M21 protege Toshiro. A multidão, tendo perdido a luta, deixa Toshiro e seus amigos em paz enquanto eles voltam para casa à noite. M21 informa a Regis que os humanos não precisam da liderança dos nobres e que agora são mais independentes do que eram há séculos. Embora continuem tendo um pouco de atrito, Regis e M21 se reconciliam pela briga anterior. Ao chegarem em casa, Regis informa Regis que o observará por enquanto. Além disso, ainda acreditando que Frank era um humano comum, Regis usa controle mental para fazer Frank esquecer a discussão que teve com 20. Para fazer Regis acreditar que funcionou, Frank age como se estivesse sendo controlado mentalmente. Além disso, Regis também usa seus poderes em Rai, mas não tem certeza se seu poder funciona em Rai devido à personalidade impassível de Rai. Em outro lugar, o DA-5 da União está investigando o desaparecimento do caixão. E de acordo com o tal do DA-5, o evento em torno do desaparecimento foi ironicamente encoberto pela polícia como uma onda de psicopatia, apesar de ser evidentemente causado por pessoas sobre-humanas. Além disso, como Jack e Marie, os modelos superiores sobre-humanos foram enviados para investigar o caixão à sua frente.
Eles assumem que Jack e Marie ainda estavam procurando pelo caixão desaparecido, já que não haviam reportado nada sobre um infectado que M21 e M24 haviam criado. Além disso, após não encontrarem nada sobre o status atual de M21 e M24, eles assumem que ambos estão vivos e começam a procurá-los. Enquanto isso, de volta à escola, Manabo repreende Toshiro por se envolver em brigas com frequência e ele começa a se apegar a Regis, fazendo Toshiro acreditar que ele tinha interesse em homens em vez de mulheres. Na casa de Manabo, que é um nerd de informática, ele é encarregado por seu tio, que está na polícia, de realizar verificações de segurança no servidor do departamento de polícia. Durante a verificação de segurança, Manabo encontra o tal do Da-5, que estava tentando invadir o servidor do departamento de polícia. Ambos começaram gradualmente a ganhar respeito um pelo outro, já que não haviam encontrado ninguém tão nerd quanto eles, e continuaram a se superar enviando ataques pelo servidor de um lado para o outro. Durante a intensa batalha, o Toshiro, sem cérebro, estraga a diversão ao tropeçar acidentalmente no cabo da bateria do laptop, fazendo o laptop de Manabo desligar. Manabo repreende Toshiro por não usar o cérebro e sai da sala para relatar o ataque ao servidor ao seu tio. Com Manabo fora da sala, Toshiro assume o controle do laptop de Manabo e começa a ler as conversas de Manabo. Tal, impressionado com as habilidades de Manabo, começa a conversar com ele, sem saber que agora Toshiro estava por trás do laptop. Toshiro começa a se sentir suspeito quando Tal revela que é um homem de 24 anos, fazendo Toshiro acreditar ainda mais que Manabo tinha interesse em caras, e até mesmo em homens mais velhos. Enquanto Toshiro estava ocupado conversando, Manabo se aproxima dele com uma frieza quase divina nos olhos, o que faz Toshiro engasgar de medo enquanto implora por misericórdia. Enquanto isso, Tal, após sentir que Manabo não estava respondendo, relata a Kranz, o líder do Da-5, sobre o paradeiro de M21, já que Tal conseguiu localizá-lo através da invasão das câmeras da cidade. Após ouvir o relatório, Kranz ordena a Hammer e Shark que apreendam M21 usando qualquer técnica que puderem para capturá-lo vivo. Enquanto isso, na casa de Frank, M21 e Regis continuam discutindo um com o outro e, finalmente, depois de um tempo, quando M21 estava prestes a falar sobre seu passado com Regis, ele é interrompido por Frank, que finalmente perde a paciência e ordena a Regis e M21 que limpem todos os papéis que jogaram no chão. Regis, sendo o garoto irritante que é, ordena a Frank que faça Rai também participar da limpeza do chão. Frank, hesitante em pedir ao seu mestre para limpar, começa a desviar a conversa para Sarah, mas Regis traz o assunto de volta para Rai. Irritado com os gritos de Regis, Rai, sem expressão, se levanta e começa a ajudar Regis a limpar a bagunça. No dia seguinte, Frank dá a M21 uma conta bancária falsa que não pode ser rastreada pela União e deposita seu primeiro salário nessa conta. No dia seguinte, a caminho de algum lugar, M21 encontra Shark e Hammer, que imediatamente começam em pé de guerra. Pouco depois, uma batalha se inicia, que acaba sendo totalmente desequilibrada, já que Shark consegue facilmente superar M21. Depois de um tempo, a luta é interrompida quando Regis e Sarah encontram M21 totalmente ferido. Provocado pelas ofensas de Regis, Shark desata um ataque forte contra Regis, que é bloqueado por M21, que se coloca na frente de Regis e absorve o ataque. Logo depois, Kranz intervém e repreende Shark por exagerar com M21, mesmo tendo instruído-o a trazê-lo vivo para proteger Regis e Sarah e também para descobrir sobre seus antigos companheiros. M21 concorda em acompanhar o Da-5, já que agiu como se fosse parte da União, uma vez que o Da-5 ainda acreditava que ele era um agente da União. Regis também acredita na atuação de M21 como agente da União e fica furioso por se sentir traído por ele. Enquanto isso, Manabo mais uma vez acessa os servidores de segurança da polícia e desta vez retorna preparado para conter a invasão de Tal no servidor policial. Como esperado, Tal aparece novamente e envia uma enxurrada de vírus para o dispositivo de Tal, pegando-o de surpresa. Takuo, impressionado com o ataque de Manabo, rastreia os dados de Manabo e descobre seu paradeiro, decidindo visitá-lo em breve para reatar a amizade com Regis. Ao chegar à mansão de Frank, Regis e Sarah informam Frank sobre a traição de M21, deixando Frank preocupado que M21 vazasse informações sobre Rai para a União. Depois de se juntarem em um lugar isolado, os membros do Da-5 detêm e torturam M21, na tentativa de extrair informações sobre sua missão de recuperação do caixão e também sobre Jake e Marie. Como o M21 não cedia, o Da-5 decide deixá-lo por enquanto e dar-lhe um tempo para pensar antes de sair. Takuo se compadece da condição de M21 e lhe oferece água, o que surpreende M21 e os outros membros do Da-5. Depois de beber a água, M21, aproveitando-se do falso conhecimento do Da-5 de que ele ainda era um agente da União, concorda em cooperar, prometendo revelar informações sobre a condição de que os membros do Da-5 lhe contem sobre os dados de seus colegas experimentos fracassados como ele. Após aceitar o acordo, M21 tira proveito de ser a única pista para o caso deles e negocia por comida. Kranz pede a Hammer para compartilhar seu roast de imitação gordurosa do McDonald's, mas M21 exige um prato de ramen em vez disso. Fazendo uma pausa, Takuo elogia os métodos humanos de Takuo em seu grupo, já que ele foi o único que se compadeceu de M21. Mas Takuo informa que sua natureza gentil é resultado de suas memórias com sua irmã na escola.
Manabo se pergunta sobre o súbito desaparecimento de M21 e pergunta a Regis sobre ele, percebendo que Regis estava irritado por algum motivo. Manabo planeja fazer uma festa na mansão de Frank. Logo depois, Manabo recebe uma mensagem de texto de Takuo pedindo um encontro físico no dia seguinte. Assim, no dia seguinte, ele deixa Toshiro sozinho com Sera para comprar itens para a festa. No dia seguinte, enquanto Toshiro carrega os itens da festa, ele nota Takuo sendo agredido em um beco e age rapidamente para espancar os valentões em outro lugar. Manabo se encontra com Takuo e, inicialmente, fica em alerta, pois Takuo era um hacker fora da lei que havia invadido o departamento de polícia. Mas logo eles se empolgam com seu interesse compartilhado em hacking. Manabo percebe que ele e Takuo são muito parecidos, pois estão cercados por pessoas que não entendem seu hobby semelhante. Como um sinal de respeito, Manabo chama Takuo de irmão mais velho, o que deixa Takuo feliz. Após resgatá-lo do beco, Tachi o agradece a Toshiro para ajudá-lo e confunde Sera e ele como um casal. Apressando-se para chegar à mansão a tempo para a festa, Toshiro e Sara se separam de Takuo, que foi lembrado de sua irmã mais nova, que também tinha a mesma idade deles. Mais tarde, para entender o que significa ser um irmão mais velho, Tao oferece a Takuo uma ajuda na busca por sua irmã, que foi detida pela União. Após a longa pausa, Shark ameaça matar M21 se ele permanecer em silêncio durante o interrogatório mais uma vez, mas Takuo lembra a Shark que M21 era sua única fonte de informação. Repreendendo sua natureza perdoadora, Shark revela que havia matado todas as mulheres e crianças que Takuo havia poupado nas missões anteriores. Ao ouvir isso, Takuo fica enfurecido e aponta sua arma para Shark, mas Tao o detém. Shark pede que ele descarte sua compaixão, já que a organização tinha uma regra de matar qualquer possível vazador. Mais tarde, na escola, Regis nota Shark, que o observava de longe. Shark, percebendo que Regis o havia visto anteriormente, decide usá-lo como um peão para extrair informações de M21. Mais tarde, Regis se encontra com Shark e Hammer, e uma batalha se inicia. Regis facilmente supera Shark, então Hammer lança bombas para proteger Shark. Ele então joga uma pílula chamada D para Shark, que o torna mais forte do que antes. Conseguindo acompanhá-lo agora, Regis decide usar seus poderes em pleno potencial e empala Shark antes de desferir um golpe final. Regis para quando Hammer ameaça matar Manabo e Tashiro se ele não obedecer às suas ordens. De volta à base, Shark se encontra com os outros membros do DA-5 e M21 e revela seus novos prisioneiros na mansão de Frank. Sara se despede apressadamente após sentir que sua conexão mental com Regis foi destruída, o que significa que Regis estava inconsciente ou morto. Acreditando que Manabo e Toshiro também estavam em perigo, Rai e Frank seguem Sera. Inconsciente, Regis finalmente acorda e se encontra em fortes algemas, cercado por membros da DA-5. Acreditando que Regis sabia sobre o caixão, Shark tenta forçar sua relação com M21 para salvar Regis. M21 mente sobre a relação de Regis com ele. Toshiro e Manabo também acordam e percebem que já haviam encontrado alguns dos membros anteriormente. Tashiro fica surpreso ao ver Tashiro, enquanto Tao é ridicularizado por Shark depois que Manabo chama Tao de seu irmão mais velho. No entanto, nenhum deles esperava encontrar seu guarda escolar, M21, entre os membros. M21 ignora os gritos de Manabo por uma explicação, então Shark testa a convicção de M21, ameaçando espancar Tashiro até a morte antes que algo aconteça. Tao intervém e Takuo sugere que deixem os novos prisioneiros da CAP irem embora, após usarem uma droga para apagar a memória. No entanto, Kranz apoia a decisão de Shark de matá-los, já que quaisquer riscos potenciais não eram aceitáveis. Enquanto Shark avança para empalar Manabo, Toshiro tenta desacelerar Shark. Vendo que a humanidade de M21 havia desaparecido, Regis toma as rédeas da situação e protege Manabo. Shark então derruba Regis no chão e o levanta para desferir uma série de socos em seu rosto. Para proteger Regis, Toshiro corre para socar Shark. Enquanto retornava com todo o menu do KFC, Hammer encontra Sera em seu caminho de volta para a sala de interrogatório. Hammer lança bombas contra ela, mas Sera corta seu corpo. Ele então joga outro conjunto de bombas, mas Sara rapidamente se livra dele ao receber o golpe. Shark solta Regis para que ele possa lidar com Tashiro. Takuyo protesta contra as ações de Shark, mas Kranz manda Takio embora para investigar as explosões nos andares superiores do prédio. M21 tenta libertar Tenshiro e os outros estudantes concordando em revelar informações, mas Kranz se recusa a deixar testemunhas. Shark então levanta Toshiro pelo pescoço para que ele possa estrangulá-lo até a morte, enquanto M21 começa a questionar suas decisões. M21 estava muito perto de cumprir sua promessa com M24 ao encontrar outros experimentos fracassados, mas agora ele estava em um dilema. Manabo corre para ajudar, mas é arremessado para longe por Shark. Percebendo que estava descartando sua moralidade, M21 decide ajudar Tenshiro subindo e arranhando o braço de Shark. No telhado do prédio, Rai e Frank pousam, apenas para encontrar Takio à sua frente. Frank sugere que Rai ajude seus amigos enquanto ele lida com Takio. Frank avança em direção a Taku, que bloqueia o ataque usando uma caixa preta. Takio então começa a atirar em Frank com um enorme rifle. Frank desvia dos tiros e se aproxima, apenas para perceber que Takio também tinha uma pistola à disposição.
Frank se salva a tempo, então Táquio decide usar a pílula D para acelerar as coisas. Em outro andar, Sarah encontra Hammer novamente, que havia sobrevivido ao ataque anterior e agora estava sob a influência da colina profunda. Enquanto isso, M21 continua avançando contra Shark, que o empurra para longe para proteger os alunos. M21 se coloca na frente do ataque de Shark, fazendo-o cair no chão. Percebendo que M21 agora estava ao seu lado, Regis quebra suas algemas e joga Shark para longe. Shark então usa a pílula D para se fortalecer, mas Regis ainda consegue encurralá-lo antes que pudesse decapitá-lo. Kranz salva Shark e usa a pílula D para si mesmo. Pensando que Kranz estava tentando ajudá-lo, Shark fica chocado ao se ver empalado por Kranz, que revela seu motivo de absorver os outros membros usando a pílula. Depois de reduzir Shark a pele e ossos, Kranz o joga para longe e facilmente contrarresta todos os avanços de Regis. Ele então soca Regis, mas decide poupá-lo, já que Regis tinha informações sobre o caixão. Vendo o estado de Regis, M21 tenta ajudar, mas sangra devido ao corte anterior. Com pouca ou nenhuma esperança, M21 encontra Rai nas proximidades, fazendo seu caminho para dentro da sala com seu alvo, Kranz, à vista. Rai está irritado e se ofende. Depois que Kranz fala sem permissão na sua presença, ele força Kranz ao chão usando controle mental. Enquanto isso, Táquio coloca sua pistola a poucos centímetros de Frank. Táquio tenta acabar rapidamente com Frank, pois precisa lidar com Rai em seguida. Ao ouvir isso, Frank libera seus poderes selados para proteger seu mestre. Ao mesmo tempo, Sarah convoca sua arma da alma, conhecida como a Foice da Morte. Ela decapita Hammer e sai, apenas para ver uma batalha espetacular acontecendo no telhado. No telhado, Táquio tenta desviar dos espinhos de Frank, mas acaba sendo capturado. Enquanto Táquio se preparava para aceitar seu destino selado, um vislumbre do rosto de sua irmã o fez lutar pela sobrevivência. Táquio então salta e dispara um tiro em direção a Frank, que quase acerta seu rosto. Táquio corre atrás de Frank, mas Frank consegue imobilizá-lo. Táquio cai no chão e Frank avança para acabar com ele. No entanto, Sarah chega ao telhado e percebe que Frank não era um humano comum e estava apenas agindo como tal. Da mesma forma, Frank percebe que Sarah é uma líder de clã nobre por possuir uma arma da alma. Reconhecendo Sarah de antes, Táquio pede a Sarah para proteger Toshiro, pois ele o havia salvado no beco anteriormente. Frank poupa Táquio, instruindo-o a se desculpar com Testashiro depois que eles limparem a sala de interrogatório. De volta à sala de interrogatório, Kranz resiste ao controle mental imposto por Rai e tenta atacá-lo. Rai interrompe seu ataque com uma única mão e o arremessa contra a parede. Kran envia muitos golpes em direção a Rai, que os desvia usando sua barreira. Desesperado, Kranz ordena a Tal que consuma a pílula D. Então Tal obedece e se dirige a Kranz. Contra os protestos de Manabu, Kranz o levanta pelo pescoço e exige que ele se apresse. Mas é pego de surpresa quando Tal salta de seu aperto e o atordoa com um taser. Irritado com sua traição, Kranz avança para acabar com Tal. No entanto, Rai paralisa Kranz com seu poder, permitindo que Tal escape. Ouvindo os apelos de Manabu, Rai se dirige a Manabu, lembrando-o de que o protegeria independentemente, pois são amigos. Rai então faz uma saudação a Hitler, permitindo-lhe manipular sangue. Regis reconhece essa habilidade como campo de sangue, o que o deixa atônito com o imenso poder de Rai. Rai considera apropriado erradicar Kranz com seu próprio sangue derramado na batalha. Incapaz de acompanhar, Kranz é apagado da existência, concluindo a luta de uma vez por todas. No dia seguinte, na mansão de Frank, Takuyo acorda de sua inconsciência apenas para encontrar M21 em bandagens ao seu lado. Em outra sala, Frank percebe que Rai está tossindo sangue devido ao esforço da batalha anterior. Antes que ele pudesse ajudar Rai, Rai lhe diz para não se preocupar com ele e que deveria se envergonhar de ser egoísta e quebrar seu selo sem permissão. Lembrado de ter quebrado seu selo, Frank pede desculpas a Rai, pois ele havia selado os poderes de Frank anteriormente, e ele não deveria usar seus poderes selados sem o consentimento de Rai. Frank se preparou para enfrentar qualquer
qualquer punição de Rai, mas ficou surpreso quando Rai dispensou todas as punições, confiando que Durante o intervalo do almoço, como Toshiro estava desanimado com sua vida injusta sem garotas, Manabo pede ajuda a Rai, já que ele era o charme da escola. Rai apenas gagueja uma palavra, o que faz com que todas as garotas ao seu redor desmaiem, o que acaba piorando a situação de Toshiro, que fica ainda mais irritado e desesperado. Para ajudar Toshiro em sua situação crítica, Manabo pergunta qual garota ele gostava e, infelizmente, descobre que era a Baby Sarah, a única garota tão bonita e sem emoções quanto Rai. Com uma situação de código vermelho em mãos, Manabo reúne Takuyo, Tao, M21 e Rai em um lugar isolado para ajudar na vida amorosa de Toshiro. Manabo implora para que eles ajudem Toshiro, já que todos tiveram muito sucesso com garotas, e revela que Toshiro estava indo direto para o grande peixe, Sarah. Sabendo que fazer Toshiro ficar com Sarah era uma verdadeira missão impossível, Tao, Takio e M21 tentam se esquivar da situação, mas são forçados a ajudar quando Rai pede que os ajudem. Após várias tentativas, Toshiro não consegue se entrosar com Tao, Takio e M21 e, sem saber o que fazer, decide visitar Frank na sala do diretor. Toshiro pergunta a Frank se ele já teve problemas com garotas e, para a surpresa de Toshiro, Frank responde que sim. Quando Frank começa a contar sua história, Toshiro percebe rapidamente que Frank realmente teve problemas com garotas, mas eram problemas relacionados a garotas que o perseguiam o tempo todo, já que ele era muito bonito e tinha poucas pessoas para pedir ajuda. Toshiro decide se encontrar com Regis, já que ele era o único que costumava ficar perto de Sarah o tempo todo. Como Regis e Sarah tinham uma relação formal, Regis não consegue ajudar Toshiro, o que leva M21 a chamar Regis de inútil, já que ele não estava sendo útil. Regis e M21 rapidamente começam uma discussão, como sempre, e, como resultado, Regis decide não ajudar Toshiro. Antes de Regis sair, Rai aparece atrás dele e ordena que ajude Toshiro. Depois de um tempo na biblioteca, Regis, Tao, Takio e M21 ajudam Toshiro a escrever uma carta de amor, mas tudo é em vão, já que Toshiro não consegue escrever uma carta sem ser muito formal ou muito estranho. Toshiro, irritado, descarta o papel em que estava escrevendo e o joga fora, que, por coincidência, cai perto do sapato de Rai. Na tentativa de impressionar Sarah, Toshiro formula um plano para impressionar Sarah mostrando suas habilidades no basquete. Para ajudar Toshiro a parecer legal, Tao, Takio, M21 e Regis concordam em jogar como novatos e deixar Toshiro levar a coroa. À medida que a partida de basquete começa, Rai, por acaso, consegue controlar a bola e, como Rai emanava uma aura poderosa, ninguém se atreveu a se aproximar. Como Rai, alheio às regras do basquete, começou a dar passos com a bola na mão, ele é forçado a entregar a posse da bola. Devido à regra de andar, o jogo é reiniciado e a bola, mais uma vez, vai parar em direção a Rai, que desta vez desvia graciosamente da bola e permite que ela fique com o time adversário. Regis, agora com a bola na mão, se torna egoísta ao se afastar do plano e entra em uma rivalidade com M21. M21 e Regis começam a jogar um contra o outro, tentando superar um ao outro ao fazer mais pontos. Depois de um tempo, a bola vai em direção a Rai e ele retoma a posse da bola para ajudar Tashiro. Rai passa a bola para Tashiro em alta velocidade e faz a bola passar pelo bloqueio de M21 para que Tashiro pudesse ganhar o controle da bola. Com a única chance de se mostrar legal para as garotas presentes na quadra, Toshiro salta para enterrar a bola, mas sua única oportunidade é arruinada por Takuya, que também esquece seu objetivo e avança para roubar a bola e marcar um ponto, fazendo com que as garotas se interessem por ele em vez de Toshiro. Sem esperança, Toshiro e Manabo se sentam em um banco onde Toshiro decide parar de correr atrás de Sarah, pois sentia que Sarah não tinha sentimentos por ele. Logo depois, Sarah e Regis se aproximam por trás, onde Sarah revela a carta de amor que Toshiro havia descartado antes. Toshiro, sentindo-se envergonhado, pergunta se ela leu a carta de amor. Sarah, após confirmar que leu a carta, diz a Toshiro para ser ele mesmo, já que ele é muito mais encantador quando é verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Como estavam a caminho da casa de Frank, Sarah entrega a bolsa de Toshiro a ele e sorri pela primeira vez enquanto todos se dirigem juntos para a mansão de Frank. Ao chegarem à mansão, Manabo e Toshiro encontram todos sentados formalmente, esperando que os dois chegassem. Ao chegarem, Frank revela que Rai iria reescrever suas memórias, pois eles sabiam quem eram os nobres e os super-humanos. Manabo e Toshiro desmoronam enquanto protestam, mas finalmente concordam após Frank revelar que reescrever suas memórias era necessário para sua própria segurança, já que o segredo sobre os nobres e super-humanos deveria permanecer em segredo. Rai, assegurando que Manabo e Toshiro não perderiam seus sentimentos e a relação com eles, reescreve suas memórias, fazendo-os esquecer que eram nobres e super-humanos. No dia seguinte, Jegutal Kalandegor, o líder do clã nobre Landegor, faz uma visita à academia. Todos os nobres da academia sentem a presença de Jegutal e cumprimentam Regis e Serbo ao recebê-lo.
Como Regis pertencia ao clã Landegor, Jegutal questiona os deveres de Regis, já que ele aparentemente estava desperdiçando seu tempo se misturando com humanos modificados. Antes que Regis pudesse responder, a conversa é interrompida quando Frank, que tem um histórico com Jegutal, o cumprimenta no portão e o convida para sua mansão. Enquanto isso, no país dos nobres chamado Luquedônia, o atual senhor dos nobres, Hascreia, realiza uma reunião para informar outros líderes de clãs nobres sobre a partida de Jegutal para o Japão. Alguns nobres apontam que Regis e Sera, que foram encarregados da recuperação do caixão, estão em silêncio há um tempo. Isso os leva a acreditar que estão silenciosos intencionalmente, pois possivelmente estão conspirando com o nobre Rai, que muitos acreditavam ser um traidor, já que supostamente traiu o senhor anterior, que também era o pai do atual senhor Hascreia. Após a reunião, Carius acredita que as especulações sobre Regis e Sera são excessivamente presumidas, enquanto Rajak ainda está aberto à possibilidade de traição. Rai, o irmão mais novo de Rajak, ouve o nome de Sera na conversa e se intromete. Rajak, sendo o atual líder do clã Kirsha, lembra seu irmão de seu baixo status e procede a ignorá-lo. Enquanto isso, na mansão de Frank, Jegutal encontra Rai e revela que, como o sono eterno era sinônimo de morte, muitos acreditavam que Rai era um traidor por ter levado o senhor anterior à sua morte, mesmo que eles tivessem um sono eterno. Como muitos outros líderes de clãs nobres também entraram em sono eterno com o senhor anterior, a lacuna entre os nobres anteriores e os nobres atuais era enorme, já que as lacunas foram preenchidas desesperadamente, o que deixou Luquedônia, um país de nobres, bastante vulnerável. Para recuperar sua força perdida, Jejutal convida Rai a retornar a Luquedônia, conforme prometeu provar sua inocência se estivesse disposto a segui-lo até Luquedônia. Aproximando-se dos humanos, Rai decide ficar um pouco mais em sua escola e diz a Jejutal para esperar um tempo. Enquanto isso, Regis e Sera explicam tudo sobre os líderes de clã e a nobreza para M21, Tal e Takuo, já que eles eram super-humanos e não sabiam nada sobre os nobres. Sara Revolution revela que era líder do clã Loyard. Além disso, Regis revela que Jejutal era seu avô, o que era evidente pelo mesmo pedaço de cabelo preto entre seus cabelos brancos. Enquanto isso, na mansão de Frank, como Rai ia ficar um pouco mais, Jejutal decide permanecer na mansão de Frank. E em vez de agradecer a Frank pela hospitalidade, Jejutal diz diretamente a Frank que não confia nele. Como Frank era um matador de nobres há 820 anos e estava envolvido no massacre de centenas de nobres romanos, lembrando-se de seu passado, Frank tem uma lembrança de suas maneiras brutais de matar nobres há 820 anos. Como os humanos eram menosprezados pelos nobres, Frank costumava matar nobres na tentativa de fazer os nobres sentirem o mesmo que os humanos. Assim, ele ganhou o título de Caçador de Nobres após os eventos de 820 anos atrás. Para se livrar do caçador de nobres que surgia, o Lorde anterior havia designado Jejutal e Hagur, o líder do clã Kirsha na época, para capturar Frank vivo. Após receber a ordem do Lorde em uma noite tranquila, Jejutal e Hagar, junto com a Ordem dos Cavaleiros composta por agentes nobres, invadem a residência de Frank. Frank, sabendo que seu esconderijo estava comprometido, começou a fugir, mas logo depois se viu encurralado por um penhasco sem para onde correr. Frank liberou seus poderes e derrubou instantaneamente o exército de homens. Assim que Frank terminou com os agentes, Jejutal e Hagar imediatamente o seguiram e impediram Frank de escapar. Frank, sem disposição para cooperar, imediatamente começa uma briga com Hagar. Depois de um tempo, Hagar diz a Jegutal para ficar de lado enquanto desembainha cartas, sua arma da alma, que é uma arma sobrenatural que pode ser convocada livremente pelos líderes dos clãs nobres e pelo Senhor. Ao ver Hagar desembainhar sua arma da alma, Frank convoca nuvens por todo o céu, que começam a produzir eletricidade roxa. A eletricidade roxa atinge a mão de Frank e, em um instante, o convoca. Lança sombria, sua arma. Frank, após cruzar espadas com Hagar, começa a perder o controle sobre seu corpo à medida que a lança sombria começa a corromper sua alma. Jegutal, percebendo que a situação havia se intensificado, decide abrir mão de sua honra ao se juntar a Hagar para enfrentar Frank em uma luta 2 contra 1 para acabar com a batalha. Jegutal também desembainha sua arma da alma e todos atacam ao mesmo tempo, causando uma enorme explosão. Quando a fumaça da explosão se dissipou, Frank já havia desaparecido, com rastros de sangue revelando para onde ele estava indo. Frank, sangrando do estômago, entrou em uma mansão abandonada e silenciosa, acreditando que ninguém estaria presente lá dentro. Após um tempo, Frank se surpreende ao ver um homem misterioso em uma sala escura que continuava olhando pela janela. Sem saber, era Rai, que logo se tornaria seu mestre. Confundindo Rai com outro servo, Frank acredita que Rai é um novo mordomo. Na mansão, Jegutal e Hagar informam Rai sobre o pedido do senhor para ver Frank. Rai oficialmente torna Frank seu servo, surpreendendo os líderes dos clãs nobres que se afastam. E, enquanto isso, Frank continua seu intenso treinamento sob a supervisão de Hagar. Mas Jejutal permanece firme em sua determinação de prender Frank por manchar o nome de Rai. Frank, obediente a Rai, se dirige para encontrar o senhor, mas sente o ódio dos nobres.
À medida que avança em direção à sala do trono, o Senhor revela o isolamento de Rai e sugere um pacto de sangue com Frank para aumentar sua longevidade. Frank, hesitante em servir aos nobres, é lembrado de seus 5 anos com Rai. O Senhor vê Rai como essencial para a proteção da nobreza. No entanto, Frank zombeteia das opiniões do Senhor, sugerindo a abolição do sistema. Intrigado, o Senhor deixa a responsabilidade sobre Rai e Frank. Após a reunião, os nobres comentam sobre a sugestão do Senhor de um pacto de sangue entre Rai e Frank. Urit fica visivelmente irritado. Mais tarde, enquanto realiza tarefas, Frank convida Jejutal para um treino. Urit, enfurecido pela aceitação de Frank por Rai, o desafia para um duelo. Frank contém seu poder, mas Urit o provoca, levando Frank a manifestar uma forma demoníaca. Rai e o Senhor chegam e Rai usa seu sangue para trazer Frank de volta aos sentidos. Frank, enfaixado e de volta à mansão de Rai, decide formar um contrato de sangue com Rai. Ambos concordam com o pacto e Frank jura lealdade. No presente, Jegutal se arrepende de ter permitido o contrato. Ele tenta convencer Frank a trazer Rai de volta a Lucidônia para provar sua inocência, mas Frank recusa, destacando a mudança positiva de Rai. Jegutal percebe que Rai está contente e se despede, encontrando Regis e Sara. Ao retornar a Lucidônia, Jedutal informa Hascreia que os amigos de Rai confundiram outra pessoa com ele. Duvidando de suas palavras, Hascreia tenta ler a mente de Jejutal, levando à sua prisão. Rael se oferece para buscar Sera, e Hascreia confia a ele a tarefa. Ao chegar ao Japão, Rael corre para a escola secundária de Sera. Saltando entre os prédios, ele usa controle mental para limpar o campo esportivo, alertando Sera, Regis e Rai sobre a presença de um nobre poderoso. Sentindo problemas, Tal, Tetacho e M21 apressam-se até o telhado, encontrando Rael, que os insulta como humanos. Ignorando a pergunta de Regis, Rael descreve seu amor por Sara, revelando uma proposta passada. Rael ataca violentamente M21 até que Regis e Sara intervenham. Sara exige que Rael vá embora, e ele concorda relutantemente, sussurrando uma ameaça para Sara antes de partir. Regis questiona o sussurro, mas M21 desmaia devido aos ferimentos, gerando urgência. Apressando o M21 até Frank, ele é colocado em um pod regenerativo. Regis explica a imensa força de Rael como um puro sangue Kersha. Regis revela o motivo de Rael querer levar Sera de volta a Lucidônia, levando a pergunta sobre uma proposta passada. Sera revela que Rael propôs anos atrás, resultando em seu confinamento por ter surtado. Após a rejeição, Tal e Takuo pedem a Frank experimentos para aumentar a força. À noite, Sara acalma um preocupado Regis na sacada, surpreendendo-o com um gesto reconfortante. Ela o aconselha a dormir, saindo sozinha mais tarde para se encontrar com Rael. Frank busca a permissão de Rai para lidar com Rael, recebendo a aprovação quando Rai levanta o selo sobre seus poderes. Enquanto isso, Rael aguarda ansiosamente por Sara, apenas para enfrentar a rejeição novamente. Enfurecido, ele se prepara para atacar. Quando Frank intervém, uma feroz batalha se inicia, revelando a única arma de Rael, Grandia. Surpreendendo Sara, a luta se intensifica e Frank provoca Rael a usar todo o seu potencial. Rael revela o comando do Senhor, forçando Sara a se submeter ou enfrentar traição. Regis implora para acompanhar Sara, mas Rael recusa, citando as ordens do Senhor que levam Sara a Lucidônia. Rael ri, revelando a situação crítica de Jejutal devido à sua mentira. Desamparados, Frank e Regis retornam à mansão, informando Rai sobre Sara e Jejutal. Após Rai decidir resgatá-los, Frank e Regis se preparam para ir a Lucidônia. Enquanto isso, no palácio de Hascreia, ela antecipa o dia em que confrontará Rai, buscando vingança pela morte de seu pai. Sara, acompanhada por Rael, entra na sala do trono para ser interrogada. Nesse momento, Hascreia revela que Jegutal está preso por relatórios falsos. Em busca da verdade, Hascreia questiona Sara sobre um encontro com um nobre suspeito enquanto se misturava com humanos. Incapaz de dar uma resposta clara, Hascreia tenta ler a mente de Sara, fazendo com que Sara grite de dor. Rael defende Sara, revelando que eles apenas encontraram humanos modificados e um humano loiro forte. Assim, Hascreia ordena o confinamento de Sara por hesitar. Rai, Regis e Frank embarcam em um jato rumo a Lucidônia para ajudar Sara e Jegutal. Frank tranquiliza Regis sobre a preparação dos humanos modificados e eles fazem um pouso forçado no mar de Lucidônia. Planejando chegar à mansão de Rais, os líderes do clã descobrem a prisão de Sara e Jegutal e ficam sabendo do acidente com o jato. Ludis sugere enviar cavaleiros para investigar. Em Lucidônia, Rai, Regis e Frank entram em uma floresta proibida, de onde a mansão de Rai fica próxima. Após o pouso forçado, eles sentem um mistério. A aura misteriosa revela a única arma do Lorde anterior, Ragnarok. Regis faz a guarda enquanto Rai investiga. Enquanto isso, disfarçado, Regis enfrenta cavaleiros que se aproximam, mas é traído quando sua máscara cai. No entanto, os humanos modificados o resgatam, revelando que o seguiram secretamente. Rai admite a responsabilidade pela situação de Sara e Jejutal. Rai esclarece que é acusado da morte do Lorde anterior, não sendo um nobre. M21 questiona o status de nobreza de Rai. Frank explica o poder incomparável de Rai, surpreendendo Regis e os humanos modificados. Apesar dos rumores de que apoiam Rai, ele se lembra do Lorde anterior prevendo os futuros companheiros de Rai. Rai se
dirige ao santuário para encontrar Hascreia. Os cavaleiros informam Hascreia sobre a traição de Regis, reforçando sua crença no apoio de Rai. Ela considera punir Jejutau com um sono eterno, mas lhe concede a chance de explicar. Hascreia recorda seu passado de ciúmes em relação a Rai, revelado por Jejutau no presente. Ela exige a lealdade de Jejutau. Jejutau admite ter encontrado Rai no Japão. Hascreia o poupa, mas retira sua liderança, preparando-o para seu sono eterno. Hascreia encarrega Rajak e Carius de capturar o grupo de Rai, culpando Rai pela morte de seu pai. Sera, ao saber do destino de Jegutau, escapa de sua cela em retaliação. De volta a Rai, Regis e M21 seguem pelo bosque de Luquedônia em direção ao Palácio do Lorde, pois precisavam agir como isca para Rai e Frank, permitindo que chegassem ao palácio com mais facilidade. Enquanto Regis e M21 avançam, são interrompidos por Rael, que pousa na frente deles. No Palácio do Lorde, Sera se dirige a Jejutau, mas é interrompida por Rosária, a líder do clã Eleanor, que bloqueia seu caminho. Rosária, lembrando-a de que estava cometendo traição, ordena que ela retorne à sua cela, mas Sera se recusa e, momentos depois, uma batalha entre elas se inicia. Enquanto isso, após Regis ouvir que seu avô Getujol estava sendo forçado a um sono eterno, ele se apressa para salvar Jejutau, enquanto M21 o assegura de que pode lidar com Rael. Ital e Tashio, que o seguem, também garantem a Regis que são capazes de enfrentar Rael, pois possuem a pílula T2 que Frank lhes entregou. Sem perder tempo, Regis se apressa para salvar Sera e Jejutau, enquanto Rael fica furioso ao começar a sangrar, o que o faz perder a razão e entrar em fúria. De volta ao Palácio do Lorde, Sera libera sua alma com a arma Death Scythe, ao que Rosária responde invocando sua arma espiritual, Blood Witch. Enquanto as duas se engajam em uma feroz batalha à distância, Carius e Rajak notam Regis correndo em direção ao Palácio do Lorde para detê-lo. Carius segura Rajak e decide que irá entrar para impedir Regis. Enquanto isso, na batalha entre Rael e os humanos modificados, para que as balas de Tashio atinjam Rael, Tal diz a M21 para atrair Rael mais perto deles. M21, sendo um mestre em provocação, provoca Rael para que se aproxime, o que ele faz e acaba caindo em uma armadilha que Tal e Takio prepararam para ele. À medida que Rael se aproxima, as balas de Tashio começam a emitir choques de alta voltagem que Tal havia inserido nas balas de Tashio, eletrocutando Rael e fazendo-o ficar ainda mais enfurecido. Quando Rael se libertou da armadilha, ele invocou sua arma espiritual, Grande Aspaskafor, em uma tentativa de eliminar os humanos modificados de uma vez por todas. Observando à distância a convocação de verão de Grandia, Frank começa a se preocupar com os humanos modificados enquanto sai com a permissão de seu mestre Rai para protegê-los de Rael. Enquanto isso, Carias alcança Regis e, como estavam em bons termos, aconselha-o a deixar Luquedônia por enquanto. Recusando-se a mostrar covardia, Regis mantém sua posição e diz a Carias que o acompanhará, custe o que custar. Vendo a convicção de Regis, Carias desafia Regis a passar por ele, dizendo que, se Regis o tocar nem que seja um pouco, ele o ajudará a chegar ao Palácio do Senhor. Carias derrota Regis e sugere que ele reconsidere suas decisões. No entanto, Regis se levanta a cada vez, tentando reagir contra Carias, dizendo que o acompanhará, custe o que custar. De volta à luta entre Rai e os humanos modificados, Raio, agora com sua única arma, Grandias, consegue virar o jogo enquanto brinca com M21 e consegue desviar facilmente dos ataques de Takio e Tal. Depois de brincar com M21, Raio se prepara para brincar com Tal e Tashio, mas é interrompido quando M21 se agarra à sua perna e o chama de nobre falso. Enfurecido, Raio está a momentos de acabar com a vida de M21, mas é interrompido por seu irmão Rajak, que aparece e avisa Raio sobre Frank, que também havia aparecido para proteger os humanos modificados. Frank informa que Hagar, o líder anterior de Kirsha, estava em pé de igualdade com ele. Percebendo isso, Rajak decide levá-lo a sério e convoca sua arma da alma. Da mesma forma, Frank convoca sua lança sombria e colide contra Rajak. Enquanto isso, ao lado do caixão de seu pai, Hascreia presta suas homenagens e promete lutar contra Rai incansavelmente, já que seu pai cometeu o erro de confiar nele. Ela ordena a Ludis que traga Jegutau até ela e chama Rosária através da telepatia. De volta ao campo de batalha, Frank se defende enquanto Rajak avança com sua velocidade. Rajak então cria muitos duplicados e avança em direção a Frank, que usa sua lança para derrubar todos os duplicados. Ao ver os humanos modificados torcendo por Frank, Rael lança um golpe em direção a eles. Frank para o golpe de Rael apenas para ser pego de surpresa por Rajak, que age como um homem de honra. Rajak também se fere para manter a batalha justa entre ele e Frank. Enquanto isso, Regis cai devido à hemorragia, mas Carias o sustenta, lembrando-o de cumprir sua palavra. Regis dá um leve soco no corpo de Carius, que se orgulha de sua convicção. De volta ao seu palácio, Hascreia condena Sera a um sono eterno da alma, pois ela havia protegido Jegutau. Jegutau mais uma vez clama pela inocência de Rai e Sara, mas Hascreia não o escuta. Jegutau lembra a Hascreia que condenar Rai seria impossível, já que Frank, o único humano poderoso reconhecido pelo Lorde anterior, estava ao seu lado. No campo de batalha, Frank exaure Rajak e então o fere. Ao ver seu irmão perder, Rael tenta entregar sua arma da alma a Rael para que ele possa fundir sua própria arma da alma com ela, mas Rajak o repreende.
Seu pai, Hagur, havia dividido sua própria arma da alma e dado a Rajak e Rael cada pedaço, o que ia contra as regras da nobreza. Ouvir Rael querer fundir os pedaços da arma da alma, efetivamente desfeitando o desejo de seu pai, deixa Rajak irritado com Rael. Enquanto isso, em sua sentença, Jejutau continua a apontar a falta de compreensão de Hascreia em relação ao passado de Frank e Hai, ao chamá-la de inadequada para ser Lorde. Jejutau informa os líderes de clã presentes sobre a verdadeira razão do ódio de Hascreia em relação a Hai. Todos ficam chocados ao saber, através de Jejutau, sobre a sugestão do Lorde anterior de fazer de Hai o próximo Lorde em vez de Hascreia, o que gerou o ódio de Hascreia por Hai. Além disso, Jejutau destaca que Hascreia não fez nenhum esforço para entender os motivos da recusa de Hai em se tornar o próximo Lorde. Aturdidos ao ouvi-lo falar mal do Lorde, os outros líderes de clã pedem respeitosamente que Jejutau se cale. Hascreia convoca o Ragnarok e se dirige a Jejil para colocá-lo em sono eterno. De repente, quando Hascreia estava prestes a punir Jejutau e Sera, Hai apareceu pela entrada principal para salvá-los de suas punições. Aproximando-se de Hascreia, Hai é parado por Kei-Ho, o líder do clã Hu, que convoca sua única arma. Garant Ka usa seus ataques mais fortes contra Hai, mas não tem efeito algum, pois Hai, imediatamente após desviar de seus ataques, o levanta facilmente e o joga para longe. Rosaria, a líder do clã Eleanor, rapidamente segue convocando sua arma espiritual, Blood Witch, que também se torna inútil, já que Hai consegue desviar de todos os seus ataques com facilidade. Para proteger a rainha dos projéteis desviados, Ludis Mergas, líder do clã Mergas, usa sua única arma, Izenork, para bloquear os ataques que se aproximam. Rosaria, incapaz de se defender de seus próprios ataques, cai no chão, enquanto Ludis Mergas toma seu lugar e usa Izenork sobre Hai para encolhê-lo até que Hai seja esmagado. Cansado das tentativas fúteis dos líderes de clã, Hai usa seu controle mental para forçar os líderes a caírem no chão. Devido ao imenso poder do controle mental, Sera, surpresa ao ver alguém que não era um Lorde controlar as mentes dos líderes de clã, pergunta sobre o verdadeiro poder de Hai. Jejutau revela que Hai eram nobles, o que significava que ele tinha um poder que superava o dos Lordes, e nobles como ele eram designados para proteger e punir os Lordes. Testemunhando os líderes do clã sucumbirem ao controle mental de Hai, Hascreia entra na batalha enquanto, com sua única arma, Ragnarok, cria um redemoinho de sangue que possui uma aura imensamente forte. Sentindo a aura anormalmente poderosa da arma do Senhor, que se espalha de Frank e seus homens até os líderes do clã, todos param de lutar e correm para o Palácio do Senhor. De volta ao palácio, Hai, sendo noblez, consegue desviar do forte ataque de Hascreia e a manda voando para o telhado. Hai, ao perceber que ela não estava usando todo o seu potencial, a provoca para usar o Campo de Sangue, um ataque que apenas o noblez e os nobres senhores poderiam realizar. Provocada a usar o Campo de Sangue, Hascreia se entrega completamente, mas tudo é em vão, pois Hai mais uma vez anula seu ataque mais forte. Desesperada, Hascreia cai no chão enquanto chora por ter perdido para ele mais uma vez, já que seu pai, o senhor anterior, havia escolhido Hai em vez dela para se tornar o senhor. Vendo Hascreia em um estado tão vulnerável, os líderes do clã se levantam novamente. Para proteger Hascreia e sua honra, Hai, ao ver a determinação deles em proteger Hascreia, diz que tudo era inútil, pois continuariam a perder para ele a menos que Hascreia não dominasse adequadamente o Campo de Sangue. Ignorando as palavras de Hai, todos se juntam contra ele, o que prova Hai certo, pois eles mais uma vez são humilhados pelo poder OP de Hai. Depois de um tempo entediado com a luta, Hai decide usar o Campo de Sangue nos líderes do clã, enquanto começa a acumular sangue do chão, fazendo o ar ficar vermelho escuro. Para proteger os líderes do clã, Hascreia salta na frente deles e usa seu Campo de Sangue para anular o Campo de Sangue de Hai. Após exagerar e usar o Campo de Sangue, Hai e Hascreia caem, devido ao cansaço para evitar que Hai se machuque ao cair no chão. Frank pega Highware enquanto Caro agarra Hascreia em queda junto com Frank. Rael, Rajak e os super-humanos que estavam lutando do lado de fora do palácio entram no palácio e todos testemunham enquanto Hai usa a mão para convocar outro Ragnarok. Surpreso ao ver dois Ragnaroks presentes, o outro Ragnarok começa a brilhar, o que faz com que o Ragnarok de Hascreia se levante e projete o pensamento residual do Lorde anterior. O Lorde anterior revela que havia escolhido voluntariamente acabar com sua própria vida, colocando-se em um sono eterno. Além disso, ele acrescenta que, para evoluir, teve que confiar o futuro de Luquedônia à próxima geração. Assim, ele, junto com alguns dos líderes seniores do clã, decidiu acabar com suas próprias vidas. Jejutau, sendo um dos que se dispuseram a terminar sua vida ao lado do Lorde, foi enviado de volta pelo Lorde anterior para cuidar da próxima geração. Após descobrir a verdade sobre Jejutau, os líderes do clã perguntam por que ele não havia contado a verdade. Em resposta, Jejutau revela que se conteve ao ver como os jovens sucessores foram abruptamente lançados ao centro das atenções para preencher os lugares de seus predecessores. Além disso, Jejutau revela que, como cada sucessor estava confuso
confuso devido à mudança repentina de papel, alguém se aproveitou e espalhou rumores sobre Hai ser um traidor. Envergonhado por não ter conseguido cumprir a ordem do Lorde anterior, Jejutau pede a Hascreia que o puna por não ter sido capaz de contar a verdade antes que Hascreia anunciasse sua punição. Carias joga Regis na frente de Jejutau a pedido de Regis, que solicita que Hascreia também seja punida, já que ele pertencia ao clã de Jejutau. Os líderes do clã, ao verem o potencial de Regis, pedem a Hascreia que não o puna, pois ele tinha potencial para liderar o clã Landegor no futuro. Ouvindo os pensamentos dos líderes do clã, Hascreia liberta Jejutau e Sara enquanto a abraça e agradece a Jejutau por sempre estar ao seu lado. Logo depois, o residual do Lorde anterior desaparece após ele se desculpar com Hascreia por não tê-la informado sobre sua morte. Quando o residual desaparece, os dois Ragnaroks se fundem, formando um único e forte Ragnarok que Hai entrega a Hascreia, já que o Ragnarok foi feito para os nobres lordes. No dia seguinte, após os super-humanos se recuperarem, Frank recebe a permissão de Hascreia para levar Regis e Sara de volta ao Japão com eles. Enquanto isso, Hai, do lado de fora do Palácio do Lorde, encontra Hascreia, que pergunta a ele como foi seu pai. Hai, com boas lembranças de seu pai, diz a ela que seu pai sempre teve orgulho dela, o que faz Hascreia rir de felicidade. Depois de um tempo, Hai, junto com Frank, Regis, Sara e os super-humanos, deixa Luquedônia para voltar ao Japão. Ao chegar ao Japão, a rotina de todos volta ao normal, enquanto Toshiro e Manabo se encontram com todos eles, fazendo-os perceber o quão boas suas vidas se tornaram durante o tempo que passaram no Japão com os humanos. Obrigado por assistir. Se você gostou disso e quer ver mais, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal com as notificações ativadas para não perder nenhum vídeo futuro. E até a próxima, pessoal. Cuidem-se!